E esse ano foi um ano muito complicado economicamente, né, para vários setores, por causa da pandemia. O setor do turismo, que é muito forte aqui no estado, ele foi um dos que mais sofreu. Hotéis ficaram vazios, empresas aéreas cancelaram os voos, restaurantes demitiram funcionários, artesãos viram a renda cair drasticamente. Um outro setor que também sofreu durante esse ano foi do comércio. As lojas tiveram uma queda drástica nos lucros e a economia local foi muito afetada. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, gente, ao vivo com Douglas Lopes, que está com um especialista, é claro, nosso consultor em economia, Cícero Péricles. Bom dia, Douglas, para você. Bem-vindo novamente. Qual a expectativa para esse final de ano e para o verão? Que as coisas melhorem ou deve continuar na mesma? Olha, é isso que a gente vai saber agora do nosso professor, especialista, consultor em economia aqui do Bom Dia Alagoas, Cícero Péricles. Professor, bom dia, bem-vindo. Fim de ano chegou. Como é que estão as coisas? Setor do turismo, comércio, serviço, que a gente precisa tanto, hein? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sofia. Dizer o seguinte, que nós teremos um final de ano, já estamos tendo, porque as duas últimas semanas de novembro fazem parte do calendário de final de ano, de compras, gastos, investimentos. E nós teremos um final de ano bem mais interessante do que o imaginado nos meses da pandemia. Ou seja, de abril até agosto, todos imaginavam que, todos os empresários, comerciantes, imaginavam que o final de ano não seria tão interessante como está sendo. Evidentemente que ele é muito interessante nessa expectativa, mas quando comparado, Douglas, com o ano passado, não. Está muito atrás, muito. Todos os indicadores são muito atrasados em relação a 2019. E a notícia boa, primeiro ponto importante do cenário de dezembro, né, novembro e dezembro, que serão 3 quinzenas muito positivas, é do pagamento do salário de novembro, junto com o 13º salário, que dá uma sensação muito mais forte ao consumidor de renda, né? E junto com isso vem também o salário de antes do Natal, o de dezembro. Ou seja, o pagamento do salário de dezembro, ele se dará antes do Natal. Cada um, isso claro que anima muito, né, a economia. Uma economia pobre como a nossa. E os setores econômicos, Douglas, estão todos trabalhando a pleno, ou seja, em condições melhores, pelo menos, do que os meses passados. A construção civil já está entregando obras e preparando o cenário de dezembro, promovendo salões de imóveis, ou seja, a construção civil está bem diferente dos meses primeiros da crise, né? Esse é importante. A rede hoteleira e gastronômica também, ela apresenta suave recuperação, lenta recuperação, como também se imaginava nesse setor. E essa renda, nós estamos também atravessando exatamente a metade da safra da cana-de-açúcar, os 3 primeiros meses da safra de cana-de-açúcar, que apresenta um resultado que poderá superar levemente o do ano passado. Ora, com esse conjunto de boas informações de renda e também dos setores, se espera que o comércio e o setor de serviços tenham mais animação, exatamente como nós estamos falando, mais do que a expectativa dos meses de julho e agosto. Então, o senhor falou em comércio. O comércio está preparado para as vendas agora desse fim de ano, que o senhor falou a partir da segunda quinzena de novembro, já se entende como fim de ano. Está todo mundo preparado para isso? Quando eu falo comércio, sim, em geral, sim. Shoppings e por aí vai. Shopping, comércio central, não é isso? Então, veja bem, o fato é de que todos esperavam, pelas notícias, 9 meses de pandemia, com esse noticiário constante, com a ausência da vacina, ou seja, com todas essas dificuldades atravessadas nos 9 meses, se esperava que tivesse um final de ano muito mais reduzido. No entanto, a expectativa, pelo menos do setor de comércio, é de um pouco melhor. E por que um pouco melhor? Um pouco melhor pelo efeito ainda, né? Os últimos efeitos do auxílio emergencial. 4 bilhões e 400 milhões de reais entraram no mercado a partir do mês de abril até o mês de outubro, e esses recursos fizeram com que a economia rodasse um pouco mais rapidamente. E onde é que você detecta isso? Na pesquisa de endividamento e inadimplência aqui em Alagoas. Nós tivemos em outubro agora a informação da FEComércio, do Instituto FEComércio, que o melhor resultado ao longo de todo o ano se deu agora em outubro, ou seja, a menor taxa de endividamento, a menor taxa de inadimplência e o menor número de consumidores sem condições de pagar. É um quadro esperançoso. Para quem? Para os comerciantes. Por quê? Porque estas pessoas todas voltarão a consumir.
Ou seja, o SPC Serasa, os bancos, esse sistema comercial está chamando os consumidores, os que estavam em atraso, para negociações, como faz todos os anos, né? É uma atitude tradicional já. Então, se espera que para os meses, principalmente a segunda quinzena de dezembro, nós tenhamos um volume maior de compras e de negociações. Professor, turismo agora, há uma recuperação nesse setor? Olha, veja bem, o setor turismo desde setembro que vem apresentando notícias boas, ou seja, a reabertura dos hotéis e pousadas é uma notícia muito boa. A volta do setor de serviços, principalmente o setor de transporte, né, transporte de passageiros, também muito boa. Ou seja, a reativação. O aeroporto Zumbi dos Palmares vem apresentando uma taxa crescente de volta dos voos da Latam, da Gol, não é isso? De todas as empresas da Azul. Então já temos hoje metade dos voos que nós tínhamos antes da pandemia em ação, ou seja, metade. Dos 26, 13 já estão funcionando. Isso gera uma expectativa positiva para o setor, mas muito distante ainda, muito distante, Douglas, do período pré-pandemia. Por quê? Porque continua o setor dependente do consumidor regional, Sergipe, Bahia, Pernambuco, continua sendo grande ocupante, né, da rede hoteleira alagoana, que teve também alguns feriados prolongados, nós tivemos feriados prolongados com grande ocupação, mas isso não sustenta a rede hoteleira, a rede turística no seu complexo geral. Então, houve um avanço sim, mas distante de recuperar as perdas acumuladas de abril até agora. A expectativa do final de ano é um pouco melhor, como nós dizemos, mais ou menos parecido com o comércio. Ela será um pouco melhor, mas muito distante do desempenho do ano passado. Professor, e a gente, no mundo inteiro, se fala e a gente tem um medo danado dessa tal da segunda onda, né? Uhum. Seria terrivelmente para todos nós em Alagoas, no Brasil, para todos os setores, mais uma vez, enfrentar uma nova onda da pandemia do novo coronavírus. O senhor, como economista, como especialista, lhe assusta também isso? Muito. Quer dizer, ou seja, a segunda onda que atinge praticamente toda a Europa, né? E as taxas crescentes em alguns países, como os Estados Unidos, que mantém muito alta, faz com que, claro, todos tenham essa preocupação. Mas, aliado à preocupação da segunda onda, o setor empresarial alagoano, como o setor nordestino em geral, está também com outra preocupação no ouvido desde alguns meses passados, que é o final do ano e o período pós-Natal, pós-Ano Novo, que é janeiro, o mês de janeiro. Todos estão preocupados, receosos, não é isso? Com os limites financeiros da população a partir do mês de janeiro. Por quê? Porque nós sabemos que haverá o corte, já agora no mês de dezembro, o corte para o auxílio emergencial. Isso é um impacto muito grande na população alagoana. 1.222.000 pessoas dependem desse recurso. Segundo o Programa de Manutenção do Emprego e Renda, que já fez com que 195 mil trabalhadores firmassem acordo de redução de jornada de trabalho ou suspensão do emprego, que também terminará em dezembro. E o terceiro é o realinhamento dos bancos em relação às linhas emergenciais de crédito, que foi muito utilizada em todo o Brasil, também aqui em Alagoas e no Nordeste, para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas. Ora, esse pacote vai chegar em dezembro. Eu torço para que a segunda onda, e todos nós torcemos, né? O Brasil inteiro torce para que não aconteça. Mas o pacote, esse encerramento não, já foi definido. Ontem o ministro Paulo Guedes confirmou que o auxílio emergencial deixará de existir. Isso gera uma ansiedade muito grande do empresariado alagoano, pelas nossas condições, né? Pelo tamanho do parque industrial, do parque comercial e de serviços, desse sentido empresarial. Por quê? Porque em cortando esses mecanismos, fatalmente reduzirá o consumo, aumentará o desemprego, redução de impostos, ou seja, aquele quadro que nós não desejaríamos assistir a partir de janeiro. Então, professor, a gente vai para um fim de ano tranquilo, o comércio consegue lá dar uma respirada, mas quando vira janeiro, o senhor sente que assim, o receio é de todos, é geral. A gente tem, apesar dos novos gestores, mas assim, o que carrega a economia, né, é algo muito mais forte, muito mais sério. É renda. Essencialmente, economia é renda. Ou seja, o emprego porque ele gera renda. A produção porque gera mais riqueza, portanto gera mais renda. A agricultura, quando tem uma boa safra, gera mais renda para os agricultores, ou seja, renda. Porque é com a renda que você consegue movimentar a economia. Como nós não tínhamos essa renda tão alta no mês de abril,
de março e abril, para enfrentar diretamente a pandemia, o auxílio emergencial, ele literalmente ajudou nesse processo de levantamento e manutenção do consumo e também das taxas baixas de desemprego. Com a sua retirada, numa economia periférica como a nossa, uma economia pobre, dependente de recursos de transferências, todos impactarão. Os novos prefeitos, nós comentamos semana passada, enfrentarão um cenário muito difícil, mas toda a sociedade e o setor empresarial, os seus consumidores, também acompanharão essa dificuldade. E não tem fórmula, né? Não, a fórmula seria a compensação, mecanismo de compensação, que não estão sendo anunciados ainda até agora, né? Apenas a redução do auxílio emergencial para o patamar antigo do Bolsa Família, que faz com que, principalmente o setor de comércio e serviços, que depende diretamente desse público, né? O público diretamente consumidor do setor de serviço alagoano, do setor comercial, a grande massa, o público C, D e E, 80% de quem consome em Alagoas, tem de alguma forma um vínculo com o auxílio emergencial, com a Previdência, com o BPC, ou seja, com o pagamento de funcionalismo público, e esse público terá em janeiro uma forte diferença na sua renda para compras de começo de ano. E se esse público não tem como fazer a roda girar, fica difícil, mágica, né? Não existe mágica. Valeu, apesar de que os setores econômicos alagoanos têm uma presença relativamente interessante, mas distante também de suprir toda a renda necessária para movimentar as 165 mil empresas existentes aqui em Alagoas. Professor, muito obrigado e até a próxima semana, tá? Até a próxima semana. Saúde, um grande abraço. Bom dia para você. É isso, Sofia. Segue o Bom Dia. A gente volta já e semana que vem a gente volta com o Cícero Péricles. Um grande abraço, até daqui a pouco então. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. É uma retomada difícil aí, mas força que a gente consegue, né? Um abraço para o Cícero. Diga a ele que eu já tô com saudade dele aqui no estúdio com a gente, viu? Até a próxima semana, Douglas. Tchau, tchau.